Olá, meus queridos e minhas queridas, muito bom dia. Hoje é o último domingo do mês de outubro, dia 25 de outubro. Eu tenho a alegria e o prazer de poder me dirigir a todos vocês e pedir, como nós teremos uma exposição a título de escola bíblica dominical, que você abra a sua Bíblia em Ezequiel 37, do verso de número 1 ao verso de número 14. É uma leitura que fala sobre o vale de ossos secos. Bom, o título da nossa exposição de hoje é Despertamentos, Avivamentos Espirituais e o Movimento Pentecostal. A título de introdução, o Pentecostes já foi comparado a uma pedra que cai no meio de um lago tranquilo e que provoca sucessivas ondas ao redor. Essa pedra caiu uma única vez, mas diversas marolas são feitas a partir do centro. Espiritualizando a comparação, a pedra caiu em Pentecostes, lá Atos capítulo 4, verso de 1, capítulo 2, de 1 a 4. De tempos em tempos, a igreja cristã ela experimenta períodos de crescimento e desenvolvimento espirituais incomuns. Isso é o que nós veremos hoje. Só para constar, se você procurar a definição de Pentecostes no dicionário da língua portuguesa, você encontrará que é uma festa católica que comemora a descida do Espírito Santo. Então, primeiro, à luz da Bíblia, nunca foi, nunca será uma festa católica. Pentecostes é uma festa judaica, nunca católica. Segundo, ela não comemora a descida do Espírito Santo. É uma festa que acontecia em Israel, foi estabelecida por Deus para Israel comemorar depois da saída dos filhos de Israel do Egito. Uma festa da colheita que acontece 50 dias depois da Páscoa. Então nunca foi católica e com o Espírito Santo ou sem Espírito Santo ela existia de todo jeito, tá? Só para a gente colocar. Vamos definir e contextualizar a situação. Os grandes despertamentos e avivamentos na história foram precedidos de um acentuado declínio moral da sociedade, com vícios, bebedices, imoralidades, injustiças. E nas igrejas, 4 fatos. Primeiro, um esfriamento espiritual. Pessoas que deixaram de ir à igreja, ficaram mais em casa do que na época indo à igreja. Segundo, retrocesso com forte apego às doutrinas e costumes impostas por homens. Valia muito mais o que o homem dizia do que o que a Bíblia dizia. Terceiro, negligência à vida devocional. Pessoas paravam de ler a Bíblia, de orar, de jejuar, de viver uma vida de santificação. E quarto, uma fria intelectualidade, na qual verdades bíblicas eram discutidas apenas como proposições filosóficas e não como palavra de Deus que transforma a vida. Os grandes despertamentos e avivamentos da história, eles seguiram um certo padrão. Vale ressaltar 2 coisas. Primeiro, uma acentuada efervescência da igreja. Enquanto um grupo tinha a igreja como fria, e por isso deixava, não vinha, não participava, um outro grupo, sempre fiel, sempre remanescente, Deus sempre tratou disso, procurava Deus. Era o caso, por exemplo, da Reforma Protestante, que as pessoas inconformadas com o distanciamento da verdade da palavra de Deus voltaram-se para a palavra de Deus. Os reformadores, inconformados com a vida mundana que muita gente levava, procuravam abandonar esse mundanismo, essa imoralidade. Então, enquanto um grupo se distancia de Deus e da igreja, o outro grupo se aproxima. Então, a primeira coisa é uma efervescência na igreja. Segundo, busca de uma vida de santificação, com abandono de práticas mundanas e a procura de uma vida que agrade a Deus acima de tudo, mas sem nenhum legalismo, nenhum fanatismo, nenhuma crise de santarronice, nada disso. Então, os grandes movimentos de reforma protestante foram precedidos, primeiro, porque havia imoralidade na vida fora da igreja. E a igreja, infelizmente, se influenciou com isso. Segundo, dentro da igreja, esfriamento da igreja, retrocesso com apego à doutrina
de costume imposto por homem, negligência de vida devocional, leitura da Bíblia e oração, jejum, e uma interpretação intelectual da palavra, sem tê-la como palavra de Deus. Vamos pensar nos grandes movimentos de avivamento e despertamento espiritual que aconteceram na história. O primeiro grande avivamento se deu entre 1726 e 1756 nos Estados Unidos. Um conjunto de avivamentos simultâneos, espontâneos, não organizados em congregacionais, ou seja, não organizados em locais, onde o mais emblemático deles foi o de Jonathan Edwards, que viveu entre 1703 e 1758. O Edwards foi formado pela Universidade de Yale, tornou-se pastor congregacional aos 24 anos, em 1727, na cidade de Northampton. Edwards foi um grande missionário entre os índios por 8 anos. Em 1758, ele se tornou reitor da Universidade de Princeton, mas infelizmente ele veio a falecer nesse mesmo ano vítima de varíola. Ele é considerado por muitos como um dos maiores teólogos filósofos. Jonathan Edwards tem um sermão famosíssimo, Um Pecador nas Mãos de um Deus Irado. O movimento de despertamento trabalhado por Jonathan Edwards, ele promoveu quatro coisas, na verdade. Primeiro, um rápido crescimento das igrejas com fundação de várias congregações nos vários bairros, nas várias cidades. Segundo, o aprimoramento moral da vida dos colonos. As pessoas que moravam ali abandonavam a vida mundana e buscavam a vida que agradava a Deus, de novo, sem fanatismo. Terceiro, incentivo do trabalho missionário. E por último, criação das mais importantes universidades dos Estados Unidos. Nós já falamos aqui que a reforma protestante, em termos de educação, ela é responsável pela implantação do ensino gratuito, que vai desde o ensino fundamental até o doutorado. Isso é obra da reforma. Jonathan Edwards, por conta do seu movimento, também promoveu isso. Em terceiro lugar, o segundo grande movimento de avivamento e despertamento espiritual também ocorreu nos Estados Unidos, em 1776, na Faculdade da Virgínia. Olha aí, faculdade. Não na igreja, mas na faculdade. Um grupo de jovens da Faculdade da Virgínia, leste dos Estados Unidos, se reunia para orar, para ler a Bíblia, para estudar a palavra de Deus, em contrapartida a colegas seus que se reuniam para festa, para bagunça. Isso se espalhou para outras universidades. Uma característica desse período foram os encontros de evangelização em massa. A Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos liderou esse segundo grande movimento de avivamento. Dois expoentes bastante famosos desse segundo movimento. Charles Finney, entre 1792 e 1875, e Dwight Moody, 1837 a 1899. Eles pregavam uma teologia que enfatizava a soberania de Deus na salvação. A salvação pertence a Deus, Deus é soberano para salvar. E que acabou por se tornar o modelo do ministério como o surgimento de grandes pregadores avivalistas. É desse segundo movimento de despertamento espiritual, de avivamento espiritual, que surge o chamado missionário de Simonton para vir no Brasil. O terceiro grande despertamento moderno tem a ver com o surgimento do metodismo. Foi o terceiro grande despertamento religioso na Inglaterra pós-reforma do século XVI. O primeiro movimento foram os puritanos, e o segundo, esse com John Wesley, que viveu entre 1703 e 1791. O John Wesley era filho de uma numerosa família. Ele nasceu numa época de profundo declínio moral, de elevado consumo de álcool, de intensa violência, um período de crise espiritual na Inglaterra. Ele estudou na faculdade de Oxford e ele foi ordenado ministro em 1728. Juntamente com seu irmão Charles Wesley, John Wesley participou e tornou-se líder do Clube dos Santos. Clube Santo. O que é isso? Era um apelido que foi dado pelos demais estudantes de metodista por causa da prática disciplinada de estudo bíblico
oração e ação social entre pobres e presos. Wesley foi também fortemente influenciado pelos trabalhos de dois outros puritanos sobre os quais já falamos, George Whitefield e Richard Baxter. Depois disso, nós temos, na sequência histórica, o movimento carismático e o movimento pentecostal. Porque sempre houve na história da igreja grupos que esboçavam uma teologia e liturgia que guardavam semelhanças com o movimento pentecostal. Eles já foram chamados de carismáticos, de espirituais e de entusiastas. O movimento pentecostal, esse movimento que nós temos hoje, que é conhecido hoje, ele começou no final do século XIX, lá nos Estados Unidos, quando grupos buscavam a experiência do batismo com o Espírito Santo, tendo no falar de línguas estranhas sua maior evidência. Marcos históricos. Em 1906, o da rua Azusa 312 em Los Angeles. Depois, em 1914, no Arkansas. No Arkansas foi fundada a Assembleia de Deus, que chegou aqui no Brasil depois. Duas ondas posteriores de neopentecostalismo, ou de pentecostalismo, ou de movimento carismático, ou de movimento entusiasta, ou de movimento espiritualista. Em 1960, o batismo com o Espírito Santo e o falar de línguas estranhas. Em 1980, o surgimento da teologia da prosperidade e da batalha espiritual. Mas, queridos, só para a gente concluir aqui o que estamos falando, nós temos por evidências bíblicas e históricas a certeza, a convicção de que Deus nunca permitirá que a sua igreja sucumba ante o secularismo, o mundanismo ou o ceticismo, porque sempre que houver necessidade, haverá o renovo do Espírito Santo sobre ossos secos, como a profecia de Ezequiel 37. Que Deus nos abençoe. Sempre procuremos uma vida que agrade a Deus, sem nenhum fanatismo, sem nenhuma crise de santarronice, também sem nenhum zelo exacerbado por qualquer coisa nesse sentido de legalismo, mas sempre procuremos uma vida que agrade a Deus. Que a paz do Senhor, o consolo do Espírito e o seu conforto estejam sobre todos nós. Amém.